um checklist para você saber qual que é o seu próximo passo, né? A mudança, ela é um processo. A gente não consegue, por mais que a gente ache, né, que grandes mudanças acontecem, né, de um evento, um ponto inflexivo, a partir daquele momento tudo mudou, isso raramente acontece, né? Na maioria das vezes, o processo ele vai acontecendo em doses homeopáticas, né? E a hora que a gente vê, a hora que a gente passa para fazer uma análise, a gente vê o quanto a gente mudou. Então a gente precisa entender que esse processo ele depende, né, de passos e passos muitas vezes que são no contexto, vamos dizer, macro, são pequenos, mas quando a gente olha no contexto micro, são avanços gigantescos que a gente consegue fazer na melhora da rotina, no sentido, né, no destino da nossa, do nosso objetivo. É comum, né, que as pessoas levem um tempo assimilando essa questão de que cães precisam ser cães. Quando a gente fala então de oferecer alimentos crus, oferecer ossos, é, é algo que praticamente se aproxima da loucura, né? E é algo totalmente incompreensível. Eu entendo isso, afinal é uma quebra muito grande de paradigmas, né? A gente cresce escutando que cachorro come ração. E aí, de repente, a gente tem que mudar isso. A gente cresce ouvindo, né, que cachorro precisa tomar vermífugo de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, produto para pulga carrapato todos os meses, que ele precisa ser caçado o quanto antes, precisa ser vacinado com todas as vacinas possíveis, precisa ser tudo isso que a gente escuta sobre os cães. De repente, a gente começa a perceber que muito disso não é uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta da forma que é colocada pra gente. Existe toda uma engenharia para que você acredite que tratar o seu cachorro como um ser humano é o melhor para ele. Eu posso te afirmar que é justamente um movimento contrário que vai ser o melhor para ele. É você aproximar o máximo possível o seu estilo de vida do estilo de vida ancestral dos cães. É assim que a gente produz cães cada vez mais saudáveis, tirando, né, esse excesso de humanização que a modernidade de maneira geral acabou trazendo para ele, essa visão mais mercadológica dos cães acabou trazendo para eles. E a grande chance de que você esteja aí hoje entendendo isso tudo, mas que ainda esteja esperando ter tudo perfeitamente programado para só então começar o processo de mudança. Ah, eu vou assistir todas as aulas, ah, eu vou fazer mais um curso, ah, eu vou sair de férias, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Isso é um processo que é até natural de acontecer, que a gente vai colocando, né, um monte de desculpas, um monte vamos dizer, de tarefas que a gente deva cumprir para a mudança acontecer. Mas eu te digo que você só vai conseguir mudar na hora que você entende que isso é só desculpa que você está colocando. E você tem a oportunidade aqui dentro de sair dentro da assinatura, né, de sair desse auto-engano do planejamento eterno. Às vezes a gente fica planejando, planejando, planejando. Planejar é muito gostoso, né? Tudo acontece de uma forma muito perfeita na nossa cabeça, mas a hora que a gente é confrontado com a prática do negócio, a gente vê que não é bem por aí. E muitas vezes a gente fantasia, né, esse planejamento com um falso perfeccionismo. Que a gente, quando eu tiver com tudo perfeito, eu sou muito detalhista, eu preciso de ter tudo. Não. A gente precisa começar a se mover. O próximo passo, o primeiro passo, o próximo passo, dependendo do momento onde você estiver, é o único que você tem. E todos os outros derivam dele, né? Então, a única coisa que você pode fazer agora é a próxima coisa que você pode fazer agora. Escolha o que der menos trabalho, que seja menos programação, menos possibilidade de você se auto-enganar com falsas desculpas. E é o próximo passo é o que vai te enganar, vai te enganar, que vai te indicar o próximo. Então você precisa dar o próximo para você vislumbrar o que vem depois dele. Se você quer dar o primeiro agora, você precisa, a partir do primeiro que você vislumbra o segundo. O primeiro com o segundo que vai modelar o terceiro. E assim sucessivamente. Então, o próximo passo com o seguinte é o que vai te dar o terceiro passo que você vai dar. O caminho, né, ele vai se fazendo conforme a gente vai caminhando.
A gente precisa desse movimento para as coisas começarem a acontecer e a gente tendo uma visão do que a gente precisa de fato fazer. Eu vou te mostrar aqui hoje alguns primeiros passos para que você tenha um cachorro mais saudável. Coisas muito simples de serem implementadas, coisas muito práticas. Resumidamente, o que eu vou te ensinar aqui é o caminho que você precisa percorrer para ter um cachorro mais saudável. Lógico que depois desses, né, a coisa se expande muito mais, mas você cumprindo esses primeiros 6 passos, você já vai conseguir avançar muito nessa jornada de ter um cachorro saudável. Primeiro deles, a gente tem aulas aqui reforçando isso, né, mas é você entender o que é de fato um cachorro. Não é por acaso que o primeiro passo é você entender isso. Essa mudança, né, da forma que você se relaciona com o seu cachorro, ela é fundamental para que você comece a melhorar a vida dele. Pode parecer algo besta, porém, né, houve nos últimos anos, nas últimas décadas, um trabalho muito forte para que o cachorro ele fosse cada vez mais diminuído para que no lugar dele surgisse, né, essa imagem do cachorro bebê. Simplesmente pelo fato de que é muito mais fácil vender para o cachorro bebê do que para o cachorro cachorro. Eles não conseguem, né, vender para a gente horas de passeio, eles até conseguem, né, ter os passeadores. Eles não conseguem ter um cachorro de uma forma que atenda as necessidades do cachorro, é muito pouco rentável para eles. Né? E você começa a entender que você deve atender as demandas mais simples do seu cachorro. Entender que ele é um animal em cativeiro, que ele precisa roer ossos, cavar, farejar, se sujar, ter contato com grama, com terra, enfim, ser um animal. É isso que a gente precisa deixar ele ser. E que ele não precisa de banhos semanais, de perfumes adocicados, que muitas vezes faz até mal para ele, né? Segundo passo é escolher a ração. Claro que a ração não é a melhor forma de alimentar um cachorro, que a alimentação natural é melhor, que a dieta com ossos é melhor. Porém, ela é a mais conveniente, ela é a que está mais presente, né, para a maioria dos cães. Provavelmente você alimenta seu cachorro com ração. Mas você já consegue melhorar, de alguma forma, a saúde dele se você souber escolher a ração. A gente tem aula aqui sobre isso também. E nesse oceano, né, crescente de opções, o mínimo que você pode fazer é escolher uma ração melhorzinha, vamos dizer assim, né? E aqui, 3 coisas bem rapidinhos. A gente tem uma aula completa sobre isso, mas 3 coisas que você pode olhar. Primeira coisa, não deixe se enganar por rótulo bonitinho, não. Com termos descabidos, né? Ter a palavra natural em uma ração deveria ser considerado propaganda enganosa, porque não tem nada de natural num alimento ultraprocessado. Escolha uma ração com menos carboidrato, por algum motivo misterioso, né? Essa informação não vem presente ali no rótulo, você precisa calcular. Evita substâncias com potencial carcinogênico. Dois exemplos, né? BHT e BHA. A gente tem aula sobre isso, tá? Falando mais profundamente. Mas seguindo esses passos simples, você já consegue se livrar de uma boa parcela dos produtos inferiores. Terceiro passo, aprender a controlar o peso do seu cão. Cães acima do peso vivem de 3 a 4 anos menos, considerando aí uma média de vida de 10 anos. Não deixe o seu cachorro gordinho. Cachorro gordinho não é sinal de saúde, cachorro gordinho não é bom, cachorro gordinho não é engraçado, cachorro gordinho é sinal de doença. É sinal de que você vai ter um cachorro por menos tempo ao seu lado. E aí a gente tem 2 complicadores, né? O primeiro deles é que as pessoas não sabem. Existem tantos cães gordinhos, né? Hoje as estatísticas dizem em torno de 70%, 80% dos cães estão acima do peso. E o nosso olho ficou viciado em ver cachorro gordinho, que a gente normalizou o excesso de peso como sendo o novo normal, vamos chamar assim. Né? Eu odeio essa expressão, mas vamos dizer que seja esse o novo normal. E aí, quando a gente perde essa sensibilidade, a gente acha que o nosso cachorro gordinho está dentro do peso ideal. O outro problema é que muitos colegas não consideram isso na hora de uma avaliação e muitos colegas fazem parte dessa estatística do novo normal. Acham que o cachorro gordinho está abaixo do peso. Então, aprendam a avaliar o score de condição corporal dos seus cães. Se a gente não tem, a gente vai ter aula aqui logo mais sobre isso.
Mas toque nas costelas deles, você precisa sentir as costelas deles com facilidade. Ou visualizar, né? O ideal é que você visualize, mas cães com pelo mais longo você não vai conseguir. Você precisa ver ou sentir cintura nesse cachorro. Não pode ter gordura aqui na região de costela. Isso são alguns indicativos que de fato ele está dentro do peso ideal. Você precisa sentir esses espacinhos, né, entre um ossinho e o outro. Tem que sentir osso. Não é quando você sente é porque ele está no peso ideal, por mais que você ache que não. O quarto ponto é incluir alimentos frescos na rotina desse cão. Principalmente se ele come ração, né? Se ele come alimentação natural, esse quarto ponto não é tão relevante. Mas se ele come ração, já vai ter um salto muito grande de saúde simplesmente pelo fato de você incluir alimentos frescos na alimentação, na rotina dele. O melhor seria, claro, uma alimentação natural, mas eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. E se essa não é a sua realidade, como eu disse, nem tudo está perdido. Uma forma de você melhorar a alimentação deles é colocar esses alimentos frescos. Quando você for incluir alguma coisa, por favor, prefira alimentos de origem animal. Porque a maioria das pessoas, elas preferem incluir alimentos de origem vegetal. E às vezes piora isso, né? Vai incluir cenoura, batata doce, não sei, arroz, banana, manga. Não, cães são carnívoros. Volta lá na aula do que é um cachorro. Assista, veja lá, cães são carnívoros, eles não são onívoros. Então prefira é, alimentos de origem animal. Evite a todo custo alimentos ricos em carboidratos, frutas ricas em carboidratos, pães, biscoitos, arroz. E claro, se atente à quantidade. Não é para você dar isso de forma indiscriminada, né? Você tem que respeitar, saber quanto de petisco você pode dar e ficar dentro daquela margem ali de petisco. O quinto ponto, o uso racional de vacinas e vermífugos. Tem aula aqui também sobre isso. E muitas vezes, infelizmente, por interesses financeiros, né, a gente usa esses produtos em excesso, sem que haja de fato necessidade. A gente tem que entender que toda intervenção, seja vacina, vermífugo, cirurgia, medicamentos, tem o lado positivo e o lado negativo. E sempre que você usa sem necessidade, você fica com o lado negativo, sem nada de positivo. Focando aqui em vermífugo e vacina, alguns pontos que você precisa entender. Pontos bem simples, tá? Na aula lá você vai entender isso de forma mais profunda, mas pense, vermífugo é tratamento, não é prevenção. Uso preventivo de vermífugo não existe. Pensando em parasitas gastrointestinais. Ele só deve ser usado quando há necessidade, quando você precisa tratar uma verminose. Fazer o uso do produto a cada tantos meses é um grande tiro no escuro, na maioria das vezes não vai trazer nenhum benefício. Pode até piorar a vida do seu cachorro. Vermífugo só deve ser feito quando há necessidade. O mesmo raciocínio vale para vacina. Lá na aula de vacinação inteligente, você vai perceber que a vacina precisa ser usada de forma inteligente. De maneira geral, a gente pode dizer que os cães, a maioria dos cães, eles estão sendo vacinados e vermifugados em excesso. E provavelmente isso também está acontecendo aí com o seu cachorro. E o sexto e último passo, passeio diário de qualidade. A gente também tem aula sobre passeio aqui. É importante que você assista, que você saiba o que é um passeio de qualidade. Que você saiba que cães precisam passear todos os dias. Eu até arrisco dizer que grande parte dos problemas seriam resolvidos se houvesse uma rotina de passeio de qualidade. E chegou, né, aquele momento de você assumir a responsabilidade sobre a saúde do seu cachorro. E o seu objetivo de ter um cachorro mais saudável, ele só vai ser alcançado com ações concretas. E não com especulações de qual teria sido o melhor caminho a ser seguido. Não preencha, né, esse intervalo que existe entre onde você está e aonde você quer chegar com imaginação. Preencha com realidade. A realidade do caminhar. Comece agora. Desses 6, eleja um, vai e faça. O segundo, vai e faça. O terceiro, vai e faça. E assim você vai conseguindo, né, um passinho de cada vez, melhorar a saúde do seu cachorro. E a realidade, né, significa fazer o que está à mão e o que é necessário. Não escolha aquilo que vai exigir um grande esforço seu,
que é muito provavelmente você não vai fazer. Desse aqui, o que é mais fácil? Ah, dá o alimentos frescos. Escolha esse, não sei, passeio, diminuir pulga, vermífugo, carrapato. Você tem todas as ferramentas aqui dentro para poder fazer isso tudo. Antes do ideal, né, ser atingido, você precisa ter a competência. E aqui a competência exige conhecimento, exige disposição, exige capacidade de colocar em prática, mas você precisa ter a competência de realizar o que é necessário e possível agora. Espero de verdade que você dê esse primeiro ou esse próximo passo, que a construção da saúde é um processo. A gente nunca vai chegar no momento em dizer que pronto, agora eu posso descansar, eu tenho um cachorro saudável. Não, você vai sempre ter alguma coisinha para melhorar, você vai sempre abrindo os olhos para outras coisas que antes você não enxergava. Você está mais perto do seu objetivo do que você imagina. E ele começa, né, com você fazendo o que é possível agora. Bora pro próximo passo.